Olá pessoal, então dando continuidade à explicação do nosso termômetro, das funcionalidades do nosso termômetro. Nós terminamos o vídeo anterior falando um pouco da funcionalidade grau Celsius ou Fahrenheit. A gente sempre vai trabalhar com grau Celsius, tá? A gente parou aqui no mínimo e máximo. Então, toda vez que eu quiser passar a minha faixa de temperatura, lembrando que nós temos três faixas de temperatura: máxima, mínima e média. Então, eu vou passar essas faixas aqui, ó. Mínima, média, mínima, máxima. E quando não aparecer o indicativo de mínima e máxima, quer dizer que eu estou na média, tá? Quer dizer que eu estou monitorando a média dela, tá ok? Então, é só passar na funcionalidade desse botãozinho aqui, tá? O outro botãozinho que eu tenho muito importante é o de reset, tá? Então, para me zerar as informações, eu clico aqui, primeiro em máximo. Aí eu vou apertar o botão reset por 3 segundos. Tá? Ele vai zerar essas informações. E da mesma forma vai ser com o mínimo. Vou apertar aqui o botãozinho de novo, o mínimo, e aí vou apertar por 3 segundos o reset. Ele vai zerar as informações e aí eu vou garantir que as próximas informações vão estar mais corretas. Tá? A gente falou anteriormente, dando esses exemplos, da mínima, máxima e da média. Tá? Aqui a gente tem o exemplo mais próprio, falando um pouco dessas funcionalidades, a máxima e a mínima, falando em que o IN está relacionado com a temperatura, com o sensor interno do termômetro, tá? Então significa que eu vou monitorar o ambiente, e o máximo e a outra temperatura, o volt, ele está relacionado com o monitoramento com a sonda, com o sensor, que é o que vai para dentro do refrigerador, ou seja, a minha temperatura interna. Tá? A gente nunca pode esquecer essa relação entre in e out, porque senão você acaba anotando as informações de um como se fosse de um outro. Tá? E aí você acaba errando nessas informações, porque se o sensor está dentro do refrigerador, as informações dele, o range de monitoramento dele vai ser completamente diferente do ambiente. Né? E você muitas vezes vai anotar isso errado, vai achar que tem problema, enquanto na verdade você não tem problema nenhum. Tá? Falamos um pouco do botão reset, né? Lembrando que toda vez que eu fiz o monitoramento, eu aperto o botão reset para zerar as informações, tanto do mínimo quanto do máximo, né? Para que eu não maqueie as informações do meu próximo monitoramento. Tá? Eles precisam informar o aparelho, o termômetro, que a gente já fez a leitura e a gente agora, a partir dali, quer as informações novas, tá? Porque senão você corre um sério risco de anotar as mesmas informações que você anotou pela manhã, você vai anotar de tarde, tá? Se você não fizer esse reset. Tá? A alimentação desses termômetros basicamente é com pilha AAA. Toda vez que o seu termômetro apresentar algum tipo de problema, tipo o visor está meio apagadinho, aí tem um sério risco aí de ser problema com a pilha. Aí a engenharia clínica é responsável por fazer essa troca, tá? É só acionar a engenharia clínica que a gente vai lá e faz essa substituição para vocês, tá? O termigrômetro, ele é um aparelho utilizado para medir a umidade, já foi falado, e assim como o termigrômetro é necessário para garantir a estabilidade das condições climáticas, no caso, a umidade, tá? É muito simples você mensurar com o termigrômetro, aqui é o exemplo dele, ele sempre vai estar com valor percentual, tá? Ele não tem 3 faixas como o termômetro, você não vai precisar ficar apertando lá para passar 3 faixas, você sempre vai vir e olhar o que está em valor exato. Tá? Se é 67%, você vai anotar na planilha 67%. Tá? Preservação e manuseio de geladeiras, então, controlar a temperatura da geladeira com termômetro, né? Então, aonde eu tenho medicamento, insumo, reagente, eu tenho que controlar, não tem para onde correr. Tá? O termômetro deve estar calibrado, a engenharia clínica é quem providencia isso, inclusive a validação dos certificados. Tá? Então, distribuir o volume de forma a permitir a livre circulação do ar frio. Então, não posso encher meu refrigerador, né, porque internamente ele tem um ar circulando,
ele vai embaixo até em cima, né? E essa circulação é o que garante a temperatura de forma da mesma forma que está em cima, está embaixo. Tá? Eu garanto que a mesma temperatura que ele vai estar na parte de cima do refrigerador, ele vai estar embaixo. Tá? Agora, quando eu começo a bloquear, encher de material, eu interrompo essa circulação. Então, se eu estou muito cheio de medicamento em cima e embaixo eu estou quase vazio, corre um sério risco de em cima eu ter uma temperatura, embaixo a temperatura não está chegando lá, está mais quente. Tá? Então eu garanto a temperatura em cima e embaixo não estou garantindo nada. É porque o sensor costuma ficar no meio ali, muitas vezes lá embaixo ele não vai pegar. Então não pode encher muito o refrigerador. Não deixar a porta aberta por longos períodos, evitar movimentos bruscos ao abrir e fechar a porta, tá? Descongelar e limpar periodicamente, tá? É previsto que se limpe o refrigerador, isso está no manual de frios da Vigilância Sanitária. Então precisa ter uma planilha de limpeza lá do refrigerador, isso fica a cargo dos setores. Caso algum setor tenha dificuldade com isso, pode pedir que a gente desenvolva essa planilha e aí vocês passam a fazer esse controle, tá? Mas isso é previsto no manual de rede de frios lá da Vigilância Sanitária, que todo seja limpo periodicamente, tá? E manter o registro de limpeza e descongelamento, tá? Vocês veem tamanha importância que a vigilância dá para o sistema de monitoramento da rede de frios, né? Tanto de refrigeradores quanto de ar, tá? Então, ajuste da temperatura, e se a mínima estiver abaixo de 2 graus, ajuste o termostato para o mínimo. Se a temperatura mínima estiver acima de 8, ajustar o termostato para o máximo. Nos vídeos anteriores, nós demos alguns exemplos a respeito disso. Esse controle é feito pela engenharia clínica, então toda vez que vocês têm um problema lá com a temperatura atual, vocês vão acionar a engenharia clínica e ela vai vir fazer esse ajuste, tá? Lembrando que quanto mais próximo do máximo, ou próximo do 5, tem alguns que é de 1 a 5, eu resfrio a temperatura interna, tá? Fica mais frio. Quanto mais próximo do 1 ou do mínimo, significa que a minha temperatura interna aumenta, tá? Então, se eu estou com a temperatura positiva muito alta, está para cima de 8, por exemplo, eu vou chegar para mais próximo do máximo, né? Eu vou diminuir minha temperatura interna. Se a minha temperatura atual está lá com faixa negativa, significa que eu tenho que aumentar a minha temperatura interna. Então, eu vou chegar para mais próximo do mínimo, tá? Para poder diminuir um pouco o frio, esquentar um pouco mais e eu entrar dentro da minha faixa de monitoramento, tá? Então, cuidado com a contaminação, né? Não está colocando sacola lá dentro, com material. A limpeza é muito importante para o refrigerador, tá? Então, ter muito cuidado aí na hora de guardar o material, tá ok? Então, o que a gente queria passar para vocês era basicamente isso. A gente espera que vocês tenham gostado aí do nosso treinamento. Nós estamos à disposição para tirar dúvida, seja ela qual for, tá? E o treinamento está aí para que vocês assistam e qualquer dúvida pode nos chamar para que a gente possa estar tirando a dúvida presencialmente, tá ok? Então, agradeço, que vocês aproveitem muito e fiquem com Deus.